SBT, a cara do Brasil. Olá para você, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa. Queremos te parabenizar e te agradecer pela sua audiência, você que está aí todas as manhãs assistindo o nosso programa Diário Espiritual. Nós estamos no dia 10 de setembro, continuamos esse mês meditando a Palavra de Deus. Essa palavra que sempre alimenta a vida espiritual de cada um de nós. A Palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, é a carta que Deus escreveu para registrar o seu amor para conosco. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós queremos saber como Deus nos ama e o tanto quanto Deus nos ama, precisamos ler constantemente a sua palavra. Então, que bom que nós temos esse nosso programa Diário Espiritual, onde nós privilegiamos esse nosso momento de encontro com o Senhor através da sua palavra. E hoje nós vamos ter a alegria de meditar e rezar com você a passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, ele chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estava muito dos seus discípulos, e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, meu irmão, minha irmã, o quanto é importante a gente ter uma vida de oração. É o que o texto hoje nos fala, esse texto de São Lucas, que nós acabamos de ouvir, a sua proclamação. Jesus que vai escolher os 12 apóstolos, em primeiro lugar, o que ele faz? Ele se retira em oração, passa a noite inteira em oração a Deus para tomar essa importante decisão na sua vida. Depois que ele rezou, depois que ele ouviu a Deus, interessante que Jesus vai e procura, dentre todos os seus discípulos, ele escolhe 12 para também estar em sintonia, simbolizar as 12 tribos de Israel. Então Jesus chama aqueles que ele quis. Na verdade, não só ele, mas também o Pai. Jesus que sempre foi obediente a Deus Pai. Por isso que ele vai rezar, para pedir a Deus Pai a sabedoria, para ver quem ele deveria chamar para ser aqueles que dariam continuidade à vida de igreja, aqueles que realmente levariam a palavra de Deus aos confins do universo. Com certeza Deus colocou no coração de Jesus o nome desses 12 que nós acabamos de ouvir aqui no Santo Evangelho. Dentre eles tem a primazia, Simão, que depois recebe o nome de Pedro, e ele então começa a coordenar todo o grupo e também ele vai se entregando, ensinando e sendo aquele que é o pastor eleito por Deus para conduzir todo o povo. Depois os discípulos com Jesus param numa planície e ali tem muitas nações desejosas para ouvir Jesus e ser curadas por ele. Então aquelas nações que estavam ali desejosas para ouvir Jesus, nós podemos perceber que nessa parte do Evangelho nós temos aí já a prefiguração da igreja, porque a igreja ela não se dá apenas com um povo, mas nem também só com uma nação, mas todo o corpo místico de Cristo, que é a igreja, é a manifestação de todos os povos, de todas as nações.
Então, os discípulos que foram eleitos para serem apóstolos são chamados a sair pelas nações para levar a palavra de Deus. E essa palavra que chegou até nós foi graças a eles que deram a sua vida, que testemunharam. E agora nós, caríssimos irmãos e irmãs, também somos chamados a fazer essa nossa parte, essa parcela de contribuição na missão. Ou seja, assim como os discípulos, os apóstolos de Jesus deram as suas vidas, testemunharam para que essa palavra chegasse até nós, nós que fomos batizados em nome de Cristo, recebemos os sacramentos, frequentamos uma comunidade onde manifesta verdadeiramente a fé para todos nós, nós não podemos então cruzar os braços e dizer, não me importa, eu sendo salvo, eu recebendo esse conhecimento já está bom demais. Mas a verdadeira salvação se dará àquelas pessoas que se doam, às pessoas que servem verdadeiramente a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, como os apóstolos assumiram verdadeiramente essa missão, que cada um de nós aqui que ouvimos essa palavra, por isso que ouvir, rezar com a palavra de Deus é de suma importância, porque nós sabemos, aqui está o que nós precisamos fazer, pensar, refletir, para partilhar com os irmãos. E aí com certeza nós vamos perceber Deus agindo, Deus estando no meio de nós, nos conduzindo para viver essa plena comunhão com Ele no reino dos céus. Que esse mês nós possamos verdadeiramente meditar, refletir a palavra de Deus e assim partilhar com os nossos irmãos. Que você possa formar grupos aí perto da sua casa, com a sua própria família, com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os vizinhos, para meditar a palavra de Deus. Não fique só na frente da televisão, não fique só com o celular, mas que você tenha tempo aí no seu período da noite, ou em qualquer horário do dia, mas com certeza a noite é um período mais propício, você que já voltou do seu trabalho, já tomou o seu banho, então é hora de pegar a palavra de Deus e meditar, que você também possa pegar esse texto e refletir aí com a sua família hoje mais tarde, no período da noite, que com certeza vocês vão tirar outras conclusões, vai enriquecer o conhecimento de vocês acerca da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Assim como Jesus passou a noite inteira em oração para tomar essa importante decisão na sua vida, que era de escolher dentre os seus discípulos, os apóstolos, aqueles que dariam continuidade à missão, vamos rezar também a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus Pai que nos ajude também, assim, a escolher sempre aquilo que edifica, aquilo que soma, aquilo que vem sempre trazer a verdadeira paz e alegria e vida aos nossos corações. Rezemos com muita fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Depois dessa oração do Pai Nosso, vamos pedir a Deus, implorar a Ele que abençoe esta água que preparamos com tanto carinho, para que ela se torne abençoada, para que a gente possa tomar e aspergir na casa e espantar todo o mal e que possamos sempre atrair a graça, a bênção de Deus para as nossas famílias. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora aqui no nosso programa eu quero dar uma bênção solene para todas as crianças, para que com a ajuda de seus pais, padrinhos e responsáveis, elas cresçam nesse conhecimento, nesse desejo de fazer conhecimento através de Jesus, da sua palavra e no relacionamento com os irmãos e com as irmãs. E assim possam viver na liberdade o amor de Deus, fazendo as coisas de Deus
para que também possam receber o prêmio de Deus na vida eterna. Então vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, olhai para essas crianças, vossos filhos e filhas pequeninos. Derramai sobre elas vossa bênção, para que cresçam em vosso amor, em graça e sabedoria, e possam alcançar a maturidade da fé, seguindo a Jesus, vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos encerrando agora o nosso programa Diário Espiritual. Fique em paz e até amanhã com mais uma edição do nosso programa.